Bom dia, senhoras e senhores! Tá no ar mais um Produção Profissa, que é um bate-papo às 8 da manhã, todos os dias, sobre produção cultural. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro e eu trabalho com produção cultural já há muito tempo, há mais de 20 anos. Bom dia, Flávia, que já apareceu aqui. Eu tô com essa carinha de sono, assim, quer dizer, todo dia eu chego aqui com cara de sono, certo? Mas hoje eu perdi a hora loucamente. Eu estava sonhando que eu estava na praia com Luiz Melodia. Então eu atrasei, gente, porque eu estava na praia com Luiz Melodia. E eu acho isso justo, né? Eu atrasei aqui uns 5 minutos, mas acho isso justo porque eu estava na praia com Luiz Melodia, né, gente? Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, né? Então tô eu aqui com essa cara de super sono e eu tenho que tomar um banho porque senão eu não acordo. Mas eu tô semi-acordada ainda. Tô voltando ainda para o planeta Terra, saindo um pouco da praia, né? Que tem duas coisas que eu adoro no mesmo sonho, né? Praia e Luz Melodia. Então não dava para perder a oportunidade. E a conversa de hoje é sobre... A conversa de hoje é... Me perguntaram... como é que eu sou, assim, que tipo de trabalho eu faço? Quando não é edital, quando não é uma coisa assim. Para que as pessoas me contratam? Né? Que tipo assim, trabalhos, acho que a pessoa chamou de trabalhos privados, trabalhos particulares, né? Vamos lá, vou abrir meu coração, dizer tudo o que eu penso e como é que acontece na minha vida. Eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos, né? Desde 1999. A primeira vez que eu fui trabalhar com produção cultural foi porque eu estava precisando de trabalho e tal, e aí consegui um emprego para atender o telefone no Balé Popular do Recife. E aí o produtor do balé saiu um mês depois que eu tinha entrado e eu assumi essa vaga porque o diretor achava que eu tinha talento para isso. Eu nunca tinha feito isso, não sabia nem como fazia, mas ele achou que eu tinha vocação. E aí, assim começou a minha carreira, a minha história. Então eu já comecei num ambiente que não era de um edital, que não era de uma coisa assim, entendeu? Eu já comecei trabalhando no Balé Popular do Recife. Deixa eu desacelerar um pouco, porque eu estou muito acelerada, porque eu corri, porque eu estava atrasada, porque eu fico nervosa quando eu chego atrasada. E hoje o café tá quente pra caramba, né? Que eu acabei de botar aqui, não tive meu tempo de desaceleração. Não sei nem se eu vou conseguir dar golinho. Ai, gente, café é tudo, né? Nossa senhora. Mas tá quente pra caramba. E eu gosto de café frio. Quer dizer, não é que eu gosto de café frio, é que eu consigo tomar café frio, eu me queimo com facilidade. Então, eu já comecei a minha carreira dentro de um ambiente que era um ambiente particular, que era um ambiente de alguém, de um grupo fechado, um grupo particular. O Balé Popular do Recife, ele não é um grupo público, ele é particular. E eu já comecei dentro desse ambiente, né? E depois eu trabalhei 3 anos no balé e fui fazer a gente fez um projeto juntos com o Quinteto Violado. E aí o Quinteto Violado viu o meu trabalho no Balé Popular do Recife e me chamou para trabalhar com eles. E aí eu passei mais 8 anos no Quinteto Violado. E assim, eu era exclusiva do balé, depois eu passei a ser exclusiva do Quinteto Violado. E aí, a proporção que eu ia fazendo projetos, no Quinteto Violado eram duas coisas assim, era o Quinteto Violado Produções Artísticas e a Fundação Quinteto Violado. E o Quinteto Violado Produções Artísticas fazia apresentações do quinteto, era basicamente isso, e a Fundação Quinteto Violado fazia projetos socioculturais, que eu amo fazer. Então, eu tanto vendia show do Quinteto Violado, né? Era louca que ficava inventando coisa porque o Quinteto Violado vender show, como eu
executava e criava projetos para a Fundação Quinteto Violado. Então, a gente ficava com a cabecinha fervendo para inventar projetos que fossem ajudar a valorizar o homem através da arte, que era a missão da Fundação Quinteto Violado. E essa história de fazer esses projetos me deu uma vontade louca de fazer mais projetos, porque eu via que tinha muitos projetos na minha cabeça que eu queria executar e que não eram necessariamente com o Quinteto Violado, entendeu? E foi aí que eu pedi para sair da exclusividade do quinteto, foram 8 anos exclusiva, aí eu pedi para sair da exclusividade, mas mesmo assim ainda continuei trabalhando com eles, eu só não era mais exclusiva deles, né? Então eu fazia projetos com eles. E aí, foi aí que começou um processo, assim, começou a aparecer isso que a gente está chamando aqui de, sei lá, contratação particular, né? Foi a partir desse momento. Você começa a ser visto, quando as pessoas começaram a saber que eu não era mais exclusiva do Quinteto Violado, elas vislumbravam a possibilidade de me chamar para fazer alguma coisa. Durante o processo, assim, enquanto eu era exclusiva do Quinteto Violado, algumas pessoas me chamavam para fazer alguma coisa e eu não podia aceitar, porque, gente, não dava tempo. É uma loucura. Todo dia, o dia todo, eu tinha muita coisa do quinteto para fazer, então era impossível. E aí as pessoas me chamavam para fazer e eu não podia fazer. Mas aí, eu lembro que logo que eu saí do quinteto, assim, da exclusividade, né? A gente tinha acabado de realizar um projeto chamado Circular Brasil. A gente tinha circulado o Brasil com o Quinteto Violado e Carlos Malta. Era um show de música só instrumental dentro desse festival. Esse festival era muito, muito legal. E eu tinha conhecido a pessoa, né, o produtor do Circular Brasil, Marcelo Guima, e ele viu o meu trabalho e me chamou para fazer a produção local do projeto Circular Brasil, né, porque os grupos circulavam pelo Brasil, então em cada lugar que o grupo chegava, tinha uma produção local que recebia esses grupos. E aí, aí começou um processo de eu ser chamada para vários projetos como esse. E aí vamos lá, o que faz, o que um produtor faz quando ele não está executando o próprio projeto? Eu acho que a pergunta da pessoa deve ter sido mais ou menos isso, né? Quando você não está executando o seu próprio projeto, a coisa que você inventou, o edital, a coisa que você botou no edital, o que você faz, né? O que as pessoas te chamam para fazer? Então, muita coisa, tá? Eu já fiz, por exemplo, produções locais, eu já fiz algumas produções locais, que são projetos nacionais que precisam de alguém, de um apoio na cidade por onde ele está passando, né? A gente tem vários projetos que são assim itinerantes, que tem vários que acontecem em vários estados do país e, claro, a pessoa não conhece a cidade, não conhece as pessoas da cidade, ela vai precisar de um apoio. Então, uma coisa que você pode fazer, que você pode ser, é produtor local na sua cidade, né? De algum projeto que seja nacional e tal. Isso eu já fiz. Outra coisa que me chamam para fazer é o seguinte: às vezes o artista ele escreveu um projeto num edital, certo? Aí esse projeto foi aprovado, para surpresa dele, e ele não quer executar. Porque executar não é a praia do artista. E a parte musical, artística, sei lá, só um minuto. Ai, desculpa, gente, eu tô acordando. Essa parte artística e tal, o artista vai estar sempre na frente, sempre achando massa fazer. Mas quando a gente começa a falar que tem que juntar uns papeizinhos para prestação de conta, quando a gente começa a falar que tem que contratar uma galera, que tem que fazer cronograma, né? Que tem que gerenciar, que tem que chegar antes de todo mundo, que tem que ir embora depois que tudo acabar. Aí o artista faz assim: rapaz, eu tô pensando em chamar um produtor para fazer.
E é aí que a gente entra. Eu adoro fazer isso, gente. Eu acho muito gostoso quando... eu acho muito gostoso executar o projeto dos outros. Porque é um desafio, eu adoro desafios, né? Acho que produtores adoram desafios, senão não eram produtores, né? É um desafio enorme, começando pelo planejamento. Artistas, eles não planejam muito bem. Isso é uma... assim, não é uma regra, mas é uma média, entendeu? E eles, como eles não planejam muito bem, acaba ficando furo de produção. E uma coisa que eu adoro fazer é pegar o projeto e ver qual foi o furo que teve. Eu adoro fazer isso. Aí, realmente, eu pego o projeto, vejo bem direitinho se está faltando alguma coisa e começo a questionar os artistas e tal. E a gente vai meio que remanejando, meio que organizando, distribuindo as funções. Bom dia, Rejane! Tô gostando de ver, hein? No sábado, acordadinha, eu quase perdi a hora aqui sonhando com luz e melodia na praia. Mas tudo bem, vamos lá pra frente. E aí, eu consigo fazer essa avaliação do projeto, né? Antes de começar tudo, para ver o que é que falta, o que é que não falta. E começo a executar o projeto pelo artista. Que significa dizer que eu não fiz a parte de planejamento, mas eu vou fazer a parte de organização, coordenação e finalização para ele. Quando a pessoa me contrata para trabalhar num projeto como esse, assim, dessa forma, eu normalmente sou contratada para fazer organização e coordenação. Ou seja, eu sou contratada para chamar as pessoas, marcar os horários, deixar tudo organizado para a coisa acontecer e para coordenar no dia que o negócio está acontecendo mesmo, certo? A parte de finalização, que é a prestação de contas, reunião de avaliação e tal, isso aí normalmente não está comigo quando me chamam para fazer a produção executiva do projeto, certo? Porque tem uma outra pessoa que vai fazer a prestação de contas. É um outro profissional que vai fazer a prestação de contas. Só que esse profissional que vai fazer a prestação de contas, muita atenção nessa hora, tem que estar no projeto desde o início do processo. Porque cada despesa que a gente vai fazer, a gente tem que pegar toda a documentação necessária e passar para essa pessoa da prestação de contas, né? E assim, o ideal é que a pessoa que presta contas, seja ela que faça os pagamentos, porque é uma responsabilidade muito grande para ela, né? Então, na hora de fazer um pagamento, ela sabe exatamente o que tem que providenciar. Então, quando eu sou chamada para trabalhar em projetos que não são meus, assim, para executar um projeto, normalmente essa parte de prestação de contas fica à parte. Ou eu posso ser chamada para também fazer tudo, né? Outro golinho no café para ver se eu acordo. Descafeinado, mas vamos ver. Tô acelerada. E aí, então, aí tem esse formato, tá? Que alguém me chama para executar um projeto. Executar o projeto como um todo. Tem projetos que são grandes e tem vários produtores, porque tem vários setores, tem várias coisas assim. E essa também é uma forma da gente trabalhar, né? E o que é que eu faço nesses projetos que são enormes? Normalmente esses projetos que são enormes, eles têm setores, né? Eles têm eles têm gerentes diferentes, eles têm pessoas que gerenciam setores separadamente, né? Eu trabalho há mais de 5 anos no Janeiro de Grandes Espetáculos, que é um festival aqui da minha cidade, que tem mais de 100 atrações em um mês. Esse ano foi bem diferente, foi tudo online e tiveram 50 atrações somente. São espetáculos, tá, gente? Quando eu digo atrações, não é assim, a pessoa vai falar fazer um número, não. São espetáculos completos. E aí, esse projeto, como ele é muito grande, ele tem vários setores, assim, sabe? Aí eu faço a gerência financeira do projeto. Então, sou eu que vejo tudo que está acontecendo financeiramente no projeto. Quanto é que cada um vai receber, como é que cada um vai receber, os acordos,
faço todo mundo deixar por escrito o acordo, isso não é uma tarefa fácil. Eu gerencio o que a gente chama de fluxo de caixa, né? Quanto foi que entrou, quanto está saindo, quanto foi que o festival gastou no total, quanto foi que o festival recebeu no total, quanto é que está guardado para o festival do ano que vem. Enfim, toda essa parte, sim, a parte de bilheterias, que é a mais complexa, porque imagina que você tem 100 bilheterias para gerenciar. Cada bilheteria, você vai ter, bom dia, João. Cada bilheteria você vai ter um borderô, né, que é aquele documento que quando termina a apresentação o bilheteiro te entrega, dizendo, tá aqui quantos ingressos foram vendidos e tal. Só que a gente faz vendas online também, a gente é online e presencial, então a gente tem que juntar esses dois borderôs e eu tenho que conferir tudo isso para ver se está tudo certo e ver qual é o percentual que vai ficar para o artista, o percentual que vai ficar para o festival e ver qual o percentual que foi extraído de cartão de crédito, de cartão de débito, de taxa de bilheteria, né, de tiqueterias, as tiqueterias online que cobram taxa, enfim. Eu tenho que fazer essas contas todinha, eu sempre fui a pessoa que odeia números, eu tenho que fazer essas contas todas para saber exatamente quanto é que eu vou pagar o artista, quanto é que vai ficar para o festival. Então, eu sou a pessoa que gerencia isso. Mas por que eu gerencio isso? E por que não é o produtor do evento que gerencia isso? Porque é muita coisa. Eu faço a parte de gerência financeira, tem outro produtor que faz só gerência de bilheteria, que gerencia só bilheterias. Tem outro produtor que faz a coordenação de produção, certo? E na coordenação de produção a gente tem sempre um assistente, porque imagina produzir um espetáculo da trabalho, imagina produzir 100, né? Então tem a fase de coordenação, a gerência de coordenação de produção. Tem a gerência administrativa, né, que trata mais das questões administrativas do projeto como um todo. Tem a gerência de comunicação, que é super complexa, porque a gerente de comunicação, ela gerencia uma equipe que inclui assessoria de imprensa, redes sociais, designer, elaboração de textos para os sites, é uma coisa bem complexa, assim. Então imagina, tudo isso, quem faz é produtor cultural. Tudo isso que eu estou falando é trabalho de produção, são pessoas de produção que estão ali executando esse trabalho. Então, sim, e o diretor-geral do festival é um produtor e ele tem um assistente também que fica lá colado nele o tempo todo. É impressionante porque trabalha muito, né? Claro, a pessoa está à frente de um negócio desse tamanho, acaba realmente trabalhando muito, o assistente trabalha muito também. Bem, acho que é isso. Então imagina, em um projeto, quantos produtores estão trabalhando, né? Isso significa que a gente tem trabalho em projetos desse tipo, certo? Tem também, o que acontece muito na minha vida também, grupos que me chamam, por exemplo, em 2015 o Balé Popular do Recife foi convidado a fazer o palco giratório do projeto do Sesc. E aí eles me chamaram para fazer a produção deles em viagem, certo? Então eu dividia com o Cristiano Galdino, porque eram 26 cidades no Brasil e a gente tinha outros projetos para fazer também, executando na mesma hora. Então a gente ficou revezando um pouco, ela ia para uma e eu ia para outra, para a gente dar conta dos nossos projetos pessoais e do Balé Popular do Recife. E olha, a gente foi contratado somente para rodar com eles no Brasil. Também é uma coisa que pode acontecer com o produtor cultural. Você ser a pessoa que acompanha o grupo numa turnê, como eu fui para Trinidade e Tobago com o Balé Cultural de Pernambuco. Nessa ocasião, me pediram um balé brasileiro, né? E eu convidei o Balé Cultural de Pernambuco e fui com eles, né? Levei eles, eu era produtora, em viagem deles. Então,
Por que que um grupo já formalizado chama um produtor para trabalhar numa viagem? Porque o grupo já formalizado, ele tem questões que ele vai ter que se preocupar durante a viagem, que são questões artísticas, de montagem, né? Assim, por exemplo, falando de grupo de dança, você tem que gerenciar, você não, né? Mas o grupo tem que gerenciar os ensaios, né? Tem que preparar as coreografias, tem que gerenciar o elenco. E a produção, o que ela faz numa viagem? Ela gerencia, ela está sempre atenta aos horários, ela que faz a parte de check-in de aeroporto, check-in de hotel, o home list, que é a lista dos hóspedes, né? Então essa parte de produção da viagem em si fica com o produtor cultural, né? É o produtor cultural que vai fazer contato com o produtor local, que está recebendo o grupo. Então, com o produtor cultural que o outro produtor cultural que está recebendo vai dialogar. E você que vai passar isso para o grupo e para a produção do grupo que está lá fazendo mais a parte artística. Você que vai passar os detalhes para eles. Você é a ponte entre a produção local e o grupo, entendeu? Tem essa possibilidade da gente ser o produtor em viagem de grupos que você normalmente não está trabalhando no dia a dia, entendeu? Isso é muito comum, tá? Porque é muita responsabilidade para um grupo viajar. Existe uma tensão artística muito grande quando o grupo está viajando. Então eles preferem dividir essa tensão. Eles ficam com a tensão artística e você fica com a tensão de produção, que é mais logística, né, nesse caso, que é transporte, alimentação, hospedagem, tudo isso fica mais sob seus olhos. E claro, montagem, desmontagem, esse tipo de coisa. Vamos lá, o que mais que acontece na minha vida de produção? Quando eu não estou realizando um projeto que é meu, né? Sim, eu represento artistas também, que é golinho no café, pausa dramática. Representar artistas, nesse caso, eu viabilizo burocraticamente o recebimento dos artistas. Tem muitos artistas que não são organizados formalmente, né? Por exemplo, ele até tem uma empresa, mas a empresa dele não paga o imposto, ele deixa tudo meio bagunçado, né? Então, quando pedem documentos, ele não sabe onde estão esses documentos, ele não tem um contador, enfim. E às vezes o artista não tem nem empresa, né? Então, não tem nem um MEI, nada, não tem nada. Simplesmente ele não existe formalmente. Eu tenho uma empresa e nessa empresa, a minha empresa pode representar artistas, né? Existe um CNAE, que é um Código Nacional de Atividades Artísticas, de Atividades Comerciais, que você vai dizer exatamente o que você vai fazer. Quando você formaliza a sua empresa, aí você vai escolher quais são as atividades que a empresa vai fazer. O imposto que você paga em cima de cada nota varia com esse percentual, certo? Então, por exemplo, toda a profissão que é formalizada, por exemplo, advogado, designer, né, publicitário, tudo que você tem que fazer um curso superior para fazer, o númerozinho do CNAE, por exemplo, não entra no MEI. O MEI, ele não pode fazer atividades que são formalizadas, assim, que são atividades dessas que você faz terceiro grau, né? Mas existe sim os CNAEs, os números que para você
exercer essa atividade. Tô péssima, né, gente? Eu vou começar tudo de novo, porque eu não tô conseguindo explicar direito. Pera. 1, 2, 3 e já. Começando. Oi, minha gente, olha, falando de representação de artistas, deixa eu falar um pouco sobre empresa. Cada empresa, ela tem uma autorização para trabalhar em diversos setores, certo? Para fazer várias atividades. Quando você vai abrir sua empresa, você vai escolher que atividades são essas. Essas atividades, elas podem ser atividades que são informais, né? Ou podem ser atividades que já são formalizadas, que já são dessas atividades que você tem que fazer faculdade para conseguir exercer, como, por exemplo, advogado, direito, publicidade, esse tipo de coisa, certo? Então, no MEI, eu só posso ter atividades que não exigem um terceiro grau completo, por exemplo, certo? Tem uma lista, tá, minha gente? A gente olha a lista e vê o que a gente quer colocar na nossa empresa. Claro, que é o que você faz, né? Você coloca lá o que você faz. Se você vai precisar exercer atividades que são formalizadas, né? Que teoricamente você teria que ter feito um curso superior para fazer, a sua empresa não pode ser MEI. Ela tem que ser uma empresa, no mínimo uma ME, que é microempresa. O MEI é microempreendedor individual, tá? E aí, mas você pode abrir seu MEI e executar as suas funções, que são suas funções normais, tranquilas, que você não precisou de curso superior para fazer. E quando a sua empresa for crescendo, como foi o que aconteceu com a minha empresa foi crescendo, o faturamento foi aumentando e eu ampliei ela para microempresa. E quando eu expandi ela para microempresa, eu pude colocar o KNAI, né, que é o códigozinho, eu pude colocar o KNAI de representação, certo? Que não pode colocar sendo MEI. O que acontece? Eu passo a pagar mais imposto, mas eu não passo a pagar mais imposto em cima de qualquer nota que eu emito. Eu passo a pagar mais imposto em cima da nota de representação. É uma nota que eu pago mais cara, certo? Mas super vale a pena. Por quê? Porque os artistas não são organizados e a gente ajuda os artistas quando a gente diz que a gente pode ser organizado por eles. Muitos artistas, eles querem, de fato, alguém que esteja cuidando dessa parte burocrática. Por quê? Porque a parte burocrática dá trabalho, gente. Manter uma empresa rodando legal, bonitinha, dá trabalho. Quer dizer, não é que dá trabalho, é que exige disciplina. E disciplina, a gente já combinou, que já falou várias vezes, que disciplina é a regra número 1 para a gente trabalhar com produção cultural. Para você ser um bom produtor, um produtor profissional mesmo, daqueles porreta, é importante que você seja disciplinado. E ser disciplinado não é uma vocação, tá? É uma decisão. Então, decida ser disciplinado, que vai ser importante para você que trabalha com produção cultural. E o artista, normalmente, ele não tem essa disciplina para manter uma empresa, ter um contador, né? Pagar todos os impostos de todas as notas, tudo em dia, ter as certidões negativas atualizadas. Tem várias coisas que você precisa fazer na sua empresa para conseguir emitir uma nota fiscal, por exemplo, para o poder público, né? Você precisa ter sua empresa toda bonitinha, porque você vai emitir uma nota fiscal, você vai entregar certidões negativas, você vai entregar certidão de ter o teor da empresa, você vai entregar um monte de coisa que o artista vai se perder, não entrega e fica sem receber. E aí é bronca. E aí o artista não tem essa capacidade. Não é que ele não tem essa capacidade, ele tem, ele não quer, né? Ele não está afim de fazer isso. E a gente faz isso por ele. E aí como é que funciona isso? Como é que funciona esse acordo? A gente faz um acordo mesmo, tem uma coisa que chama contrato de exclusividade, que a gente vai
nesse contrato a gente diz que essa empresa vai representar esse artista, né? Vai ser representante exclusivo desse artista. Ou seja, o artista não pode ter 2 representantes exclusivos, né? Você vai ser representante exclusivo dele. E quando a gente for assinar esse contrato, a gente vai combinar quanto é que a gente vai receber por estar prestando esse serviço. Então lá no contrato tem dizendo, vai 80% para o artista, 20% para o produtor, vai 90% para o artista, 10% para o produtor. Tá lá bem bonitinho, explicadinho, certo? No contrato, que é um acordo feito entre vocês, não é nada que é imposto, uma coisa, não é nada, nada parece com isso. E aí, a minha orientação é qual? Como é que eu faço? Eu sei que eu vou ter uma despesa de imposto naquela nota, certo? Mas além do imposto, eu preciso receber pelo meu trabalho. Eu preciso receber pelo trabalho de estar representando esse artista, entendeu? Então, o meu percentual, ou seja, tem um percentual que é para o artista e um percentual que é para a produtora, né? O percentual da produtora, ele vai incluir o que eu vou pagar de imposto e o que vai ser pago para mim como produtora, né? Como a pessoa, o meu cachê, digamos assim, em cima de cada nota. E aí, gente, é muito legal porque, como o nosso trabalho de produção ele é sazonal, né? Você trabalha mais no mês, menos no outro, né? Quando você está representando vários artistas, isso vai dando uma compensada, sabe? Você vai pagando as despesas da sua empresa com grana que está entrando de representação de artista. É muito legal para você por isso, porque você fica com a sua tranquilidade, né, de ter sempre uma grana entrando na sua empresa. É muito legal para o artista, porque quando o artista que trabalha comigo, que é representado por mim, diz assim, Carlinha, tal empresa pediu uma nota fiscal e a documentação, aí eu faço tudo bem, me manda a lista da documentação. A pessoa manda a lista da documentação, no outro dia está na mão dela, às vezes no mesmo dia, está tudo na mão dela. E às vezes eu estou falando de, por exemplo, aqui para a prefeitura, é uma lista de 26 documentos. É muito documento. Só que eu tenho todos esses documentos guardadinhos, bonitinhos, organizados, entendeu? Mesmo os que vencem, eu tenho eles. Então, para mim, como eu já me organizei, como eu tenho disciplina, é rápido e fácil. Então, é maravilhoso para o artista. Por quê? Porque no mesmo dia ele entrega a documentação e ele recebe a grana dele mais rápido. E ele não esquentou a cabeça com nada. Porque já estava tudo ok, tudo bonitinho para ele, tudo certinho. Entendeu? Então, representar artistas é uma coisa que você também pode fazer. É um dos trabalhos que eu também faço, sem ser esses trabalhos de fazer edital e tal. E é isso. A vida do produtor é uma vida muito criativa, digamos assim. Precisa ser muito dinâmica, né? A gente faz vários projetos ao mesmo tempo, a gente executa várias funções ao mesmo tempo, e isso que faz você conseguir sobreviver e viver legal e viver bem, tá tudo certo. Porque realmente o nosso trabalho é sazonal, então você abre um leque, você amplia suas possibilidades e com isso você consegue ter trabalho sempre, ter dinheiro sempre e manter a sua empresa, manter a sua vida de produtor cultural com os trabalhos inúmeros que vão chegando para você. Gente, ontem saiu o último episódio da jornada de montagem de eventos culturais. E eu estou muito feliz porque as pessoas gostaram do material, acharam super bacana. E eu deixei aberta ainda as inscrições. Então, essas inscrições estão abertas ainda até amanhã. Você pode se inscrever e assistir os 3 episódios, tá? Mas somente até amanhã. Então, se você não assistiu ainda, se você não viu ainda,
São 3 episódios. Entra lá e dá uma maratonada no final de semana que vai valer a pena, tá bom? Eu todos os dias, às 8 horas da manhã, eu estou aqui no projeto Produção Profissa para falar sobre produção cultural profissional. Como é que funciona e como é que a gente faz para o nosso evento ficar lindão, com cara de coisa profissional. Regiane está falando aqui, ó. Você faz perceber a importância do produtor e ser artista e produtor é muito desafiador. Regiane, é muito desafiador, mas tudo passa pela organização e pela disciplina. Então, no começo é desafiador, né? Mas com o passar, assim, depois que você organizou tudo, depois que você pensou tudo, a coisa vai rodando que você nem sente, certo? Agora você tem que separar as suas ideias, né? Assim, você tem que separar os seus perfis. Você vai ter aí dupla personalidade. Você tem que separar o produtor do artista, né? Porque muitas vezes o trabalho do produtor é botar o pé do artista no chão. Então você vai ter que fazer isso com você mesma, certo? Você, na hora que sua cabecinha de artista criar um projeto lindo, a sua cabecinha de produtor vai ter que entender se é viável. Porque o que acontece muitas vezes é que um projeto lindo de um artista, ele é inviável, certo? E como ele é inviável, ele deixa de acontecer. Mas o que o produtor faz é transformar num projeto viável. Ele pega esse projeto que era um delírio, né? E ele transforma, ele diz, ó, vamos tirar isso porque é um delírio, vamos tirar isso que é um delírio, mas isso aqui funciona. Então vamos realizar. E aí, por que é legal quando um artista se prepara para ser produtor? Porque ele vai viabilizar muito mais projetos dele. Muito mais. Porque quando você tem uma super ideia e você apresenta para uma outra pessoa, ou você tenta fazer sem utilizar esse olho clínico do produtor, de dizer assim, ó, gente, isso aqui não é uma coisa que é boa, por exemplo, para o patrocinador que você está oferecendo. Se coloca no lugar do patrocinador, né? E aí, quando você desenvolve essa capacidade, você passa a poder fazer projetos, você passa a poder avaliar, você mesmo avaliar o que você está fazendo e ver assim, não, isso aqui é um delírio, eu não vou conseguir fazer, mas se eu enxugar um pouco, eu vou conseguir fazer. E aí, ao invés de você bloquear a sua cabeça, o meu projeto não vai acontecer, é o contrário. A sua cabeça, a partir de agora, ela vai ser a cabeça que faz o projeto acontecer. Então, tira a parte que é delírio, pega a essência do projeto e realiza. Entendeu? É desafiador, é um trabalho a mais, claro, mas tudo passa pela conscientização, pela decisão, pela organização e pela disciplina. Se você se organiza no começo, cria métodos, sabe? Toda vez que eu fizer um projeto, eu vou seguir esses passos. Cria um método. Se você for metódico, né? Se você for metódica, você vai conseguir executar, realizar mais projetos. Porque você vai enxergando um padrão em tudo que você faz, entendeu? Você vai enxergando que, poxa, toda vez que eu vou fazer um evento, por exemplo, eu tenho que contratar palco, som e luz. Isso é um padrão, né? Então, como é que eu contrato palco, som e luz? Né? Que tipo de informação eu tenho que dar para eles? Para o som, eu tenho que dizer exatamente quantos instrumentos vai ter e qual é o lugar que eu vou me apresentar. Então, você já sabe que quando você estiver pensando num evento, você vai já levantar esses dados. São quantos instrumentos e qual é o espaço que a gente vai se apresentar. E quando você for falar com o equipamento de som, você já sabe o que dizer para ele. Você vai criando um método, sabe? Você vai criando uma forma padrão de trabalhar e vai funcionando super bem. O importante, Regiane, é você se conscientizar de que você precisa se organizar. Então, você vai criar um checklist, você vai criar um método, né? Saber como é o seu formato. Eu vou pensar no meu projeto e aí eu vou ver se ele é viável
e aí eu vou ver se isso interessa algum patrocinador, e aí eu vou bater na porta do patrocinador, enfim, você vai criar uma estrutura, e depois que você criar essa estrutura que dá um trabalho para criar, depois você só vai rodar essa estrutura, fazer ela acontecer, e você vai ajustando, você vai corrigindo o rumo, né? Poxa, isso aqui não está funcionando bem, eu vou mudar um pouco a forma de fazer para ver se funciona melhor. E aí você vai deixando tudo certinho. Daqui a pouco vai estar tudo rodando lindo, porque você sabe exatamente o que fazer, você não precisa mais pensar. Você não precisa mais parar para pensar como é que aquela coisa vai acontecer. Entendeu? E é possível, viu? E dá para rodar. Dá para rodar mesmo. Fique tranquila que dá. É só você perder tempo se organizando. Tá bom? Minha gente, essa foi a nossa conversinha de sábado. Lembrando que eu estou aqui todos os dias às 8 da manhã com um cara de sono, contando qual foi o sonho da noite. E tomando meu café frio, porque agora já tá frio, já dá pra dar muitos golinhos. E eu te espero aqui às 8 da manhã. Lembrando sempre que se você quiser conversar comigo, é só escrever aqui nos comentários, eu quero conversar com você e eu te chamo para fazer uma consultoria gratuita aqui, tá bom? Beijo e até amanhã.